Olha a caixa preta do BNDES aparecendo. Já apareceu aquela galerinha da compra de aviões com 3,5% ao ano. Que teta, hein? Esse Luciano Huck. João Dória também comprou. Você explica isso aí. Amigão do Lula, da Dilma. Eu vejo o Dória falando, né, de vez em quando, né? Minha bandeira jamais será vermelha. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira, né? Quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e o martelo. Não tem problema nenhum, né? Ainda faltam mais de 3 anos para a próxima eleição presidencial, mas o presidente Jair Bolsonaro já deu comando para o início da campanha com ataques a 2 potenciais adversários. O governador de São Paulo, João Dória, a quem qualificou no sábado como morto na disputa de 2022, e também o apresentador Luciano Huck. Dória afirma que não é hora de discutir eleição, mas já se movimenta nos bastidores para construir sua candidatura. Do Rio, o governador Wilson Witzel flerta o tempo todo com a disputa presidencial. Da prisão em Curitiba, o ex-presidente Lula ainda mobiliza o PT em torno do Lula livre e o PDT reforça o nome de Ciro Gomes. Por que a eleição entrou em pauta tão cedo? Qual o efeito disso sobre os governos que mal começaram? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nós conversamos com o editor executivo Pedro Dias Leite e com o colunista Anselmo Góes. E hoje, segunda-feira, é dia de Na Cozinha do Globo e nós contamos os bastidores da entrevista com a atriz Sônia Braga, publicada no domingo. Vamos conversar com a repórter de cultura Maria Fortuna. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Pedro Dias Leite, a gente está acostumado que os políticos tendem sempre a antecipar o processo eleitoral, fazer dos seus governos a própria campanha, mas dessa vez parece que o próprio presidente Bolsonaro deu um comando muito explícito de antecipação do processo, faltando mais de 3 anos. O que está por trás disso? Olha, Maltic, sem dúvida é atípico esse processo de campanha tão antes. Normalmente, o primeiro ano de governo é aquele ano em que se tem uma trégua e que o governante tenta ali, o novo presidente tenta emplacar os seus projetos, as suas promessas de campanha. Se você for ver, o Fernando Henrique levou adiante o Plano Real, o Lula insistiu muito nos programas sociais, era o Fome Zero, depois virou Bolsa Família. O Bolsonaro, ele está mantendo o que é a tática dele de antes da campanha, que é ficar em confronto permanente, seja com o petismo, seja com o que ele vê como os adversários dele. A partir do momento que o próprio presidente da República deflagra, como você falou, esse processo de campanha antecipada, todo mundo entra no jogo. É natural que a figura mais importante da política, o presidente, é normal que ele dite a agenda política. E quais seriam as razões para este movimento do presidente, Pedro? Alguns motivos para isso. O fato de Bolsonaro só saber se movimentar politicamente no confronto. Se a gente for ver, não tem um programa muito claro, tem bandeiras, segurança, o liberalismo do Paulo Guedes, mas nunca houve projetos claros de vou implementar esse ponto, essa medida, esse projeto. O Bolsonaro é aquela confronto permanente de eu vou acabar com os esquerdistas, tá ok? Eu vou limpar os bandidos, matar todo mundo. Os caras vão morrer na rua igual barata, pô. E tem que ser assim. Eu vou abrir a floresta e vai acabar com essa palhaçada de Ibama. Então, ele é um cara do confronto. Agora, mudou um pouco, né, Pedro? Porque ele foi eleito no confronto com o petismo, com a esquerda. Ele agora já elegeu outros alvos dentro do próprio campo conservador, como João Dória, né? Acho que a gente não pode perder de vista que o petismo continua um adversário importante do bolsonarismo. É que o Bolsonaro, de fato, vocês têm toda a razão nisso. Agora, além do petismo, ele está se posicionando contra quem era antes aliado. Se você for ver, o Dória teve um voto Bolsodória, que a gente falou, muito forte em São Paulo. Vários governadores, o Zema de Minas Gerais também se elegeu na esteira do bolsonarismo. O Witzel aqui do Rio de Janeiro é o exemplo mais claro. Era um juiz completamente desconhecido, ninguém acreditava que ia chegar sequer ao segundo turno, chegou super forte e foi eleito na esteira do bolsonarismo. E agora já está também dizendo para todo mundo que quiser ouvir que vai ser candidato a presidente nas próximas eleições em 2022. Acho que a eleição para o presidente tem que ser avaliada com muita cautela, tem que saber como que os atores chegarão em 2022, como que o presidente vai estar em 2022, como é que o governador Wilson vai estar em 2022.
Acho que é importante, é legal a gente traçar um panorama de como é que estão os campos políticos, embora, de novo, é quase bizarro a gente estar falando de campos políticos e candidaturas 3 anos antes. No campo da direita, extrema direita para direita, tem o Bolsonaro ocupando ali com esse discurso mais radical, que a gente já citou aqui. O Witzel ali tá entre o Bolsonaro e Dória. Se for possível ter um vão ali entre o Bolsonaro e o Dória, ele tá ali, ele fala da coisa do mirar na cabecinha e tal. E os bolsonaristas também já estão mirando no Witzel. Daqui a pouco deve vir chumbo mais grosso do Bolsonaro ou dos aliados dele em relação ao governador do Rio de Janeiro. Acho que muito vai depender da eleição municipal aqui do Rio de Janeiro, quanto que isso vai fraturar esse campo aqui no Rio. Eu acho que vem antes, Maltic, vem muito em breve. O bolsonarismo não tem esse cálculo político todo. É a quente, né? É isso, é totalmente a quente. No campo da direita / centro-direita, tem o governador de São Paulo, João Dória, que nasceu da costela do bolsonarismo. Na verdade, ele nasceu na costela do alquimismo, né? O Dória não teria sido eleito prefeito de São Paulo se não fosse o Alckmin. O Alckmin enfrentou o PSDB para bancar a candidatura do Dória a prefeito. Aí o Dória é eleito contra a vontade da maioria do PSDB, mas com apoio do Alckmin. E aí depois ele quase dá o golpe no Alckmin. Tentou se cacifar para ser candidato a presidente, não conseguiu. Se aliou ao Bolsonaro, com um discurso também super duro, uma fala super contra a criminalidade, que é uma chaga do país, com mais de 50 mil mortos por ano, e é óbvio que isso daí ecoa na população, tem ressonância com razão. Dória, centro-direita, estava coladíssimo no bolsonarismo, se afastou, o que a gente vê? Bolsonarismo não aceita, tem uma coisa que ele odeia quase tanto quanto o petismo e o esquerdismo, como ele gosta de falar, é a traição. Eles veem traição, essa teoria da conspiração em tudo. Ele está com a cabeça prêmio já tem algum tempo. Bom, depois dos ataques do presidente, a gente procurou o governador de São Paulo, João Dória. Ele falou com Ao Ponto sobre a compra do avião que foi financiada pelo BNDES, que foi citada pelo presidente na live de quinta-feira, e também sobre essa antecipação do calendário eleitoral. Em relação à declaração do presidente Jair Bolsonaro, a minha posição foi clara em relação ao tema específico do financiamento do BNDES de aeronaves. A Embraer vendeu mais de 135 aeronaves para compradores brasileiros e estrangeiros, dentro do critério de financiamento absolutamente correto. Aliás, o próprio presidente Bolsonaro reconhece isso. Não há qualquer irregularidade neste procedimento feito pelo BNDES junto com a Embraer, e isso trouxe mais empregos, mais impostos e desenvolvimento para uma grande empresa brasileira. Agora não é hora de estabelecer nenhum calendário para a eleição. Agora é hora de gestão. Nós todos, governadores, prefeitos e o presidente da República, devemos estar preocupados com a gestão dos nossos governos e não com a eleição. Tudo tem sua hora. Mas o Dória, ele adora dizer que não tá isso no calendário eleitoral, mas foi igualzinho na prefeitura ali. Não, minha preocupação com a prefeitura de São Paulo, ele estava fazendo campanha para ser governador o tempo todo. Indo um pouco mais pro centro, tem um nome que a gente fala pouco, mas até porque não se colocou ainda, só que está se posicionando muito nos bastidores, que é o Luciano Huck. Ele quase saiu candidato em 2018, isso é claro. Ele fez um cálculo ali de que não era a hora, de que ele não tinha apoio suficiente, mas o Luciano Huck fala para as pessoas nos bastidores que ele não volta para a caixinha de onde ele saiu. O que é isso? Ele pensa politicamente como ele vai poder ajudar o país e tem se movimentado no tempo livre dele ali para isso. Campo da esquerda. Centro-esquerda tem Ciro Gomes, que foi um candidato, virou quase uma alternativa ali, se todo mundo lembra, na reta final da eleição, as pessoas que estavam mais bem informadas sabiam que o Haddad era um candidato inviável quase no segundo turno, por causa do antipetismo muito forte devido à corrupção primeiro do Mensalão e depois do Petrolão. A Petrobras fechou um acordo bilionário com a justiça americana para encerrar investigações sobre corrupção na empresa. E isso fortalecia o Bolsonaro. O Ciro virou quase uma terceira via ali de olha, se você é antibolsonarista, não precisa votar, não vote no Haddad, vote no Ciro. Virou voto útil de muita gente, Teve uma onda ali que tomou parte das redes sociais, mas que não se refletiu na votação. E aí, mais à esquerda ali do Ciro, tem o nome do PT. O PT está preso numa armadilha que ele próprio criou,
e que vai se aprofundar até lá, que é a questão de o ex-presidente Lula estar preso e o PT ter como principal bandeira ou como bandeira auxiliar de todas as suas discussões o Lula livre. É assim, sou contra a reforma da Previdência, Lula livre. Sou contra o desmatamento da Amazônia, Lula livre. Sou contra a indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada de Washington, Lula livre. Isso daí aliena o PT de todo o outro bloco da esquerda, que a gente não sabe se vai se reorganizar em torno do PSOL, ou em torno do PDT do Ciro, ou em torno de algum outro nome que surja, mas que não vai ficar junto com o PT nessa. Na hora da definição da presidente do PT, o ex-presidente Lula insiste na Gleisi Hoffmann, que é justamente o nome do Lula livre. A sucessão no PT foi a prova de que o partido não conseguiu escapar dessa armadilha. Várias pessoas, várias correntes do petismo defenderam o nome alternativo. Alguns falaram no Fernando Haddad, e o Lula, com mão de ferro da cela dele em Curitiba, dos 15 metros quadrados, impôs a vontade dele da Gleisi, que não tem maioria no partido. Nós precisamos buscar solidariedade ao presidente Lula, nas redes sociais e nas ruas. Todo mundo que fala com os petistas nos bastidores se desliga o microfone e eles começam a falar mal da Gleisi. A presidência da Gleisi é muito mal avaliada por boa parte das lideranças petistas. Isso também é importante falar. Mesmo os petistas que não estão apegados à pauta do Lula livre, eles consideram a condenação do Lula injusta. Então, ninguém vai contra um mártir vivo, né? Bom, Pedro, será que a gente caminha mais uma vez para uma disputa concentrada nos polos em 2022? A grande dúvida é, um desses outros nomes vai conseguir se firmar como um nome de centro, e aí a gente vai ter alguém que pegue um pouquinho do pedaço do petismo, um pouquinho do pedaço do bolsonarismo, se firme como uma terceira via e aí consiga ser viável eleitoralmente, ou a gente vai se repetir o que aconteceu em 2018. Se chegar em 2022 com o centro completamente implodido, como foi recentemente e como está agora, existe possibilidade de ter petismo e bolsonarismo, e a gente vai ver o que é anti mais de cada um, para ver se a balança agora se desequilibra para o lado o antibolsonarismo fica ainda mais forte que o antipetismo. Ou se Dória, Witzel, Luciano Huck, Ciro Gomes ou algum nome que surgir vai conseguir arrancar um pedaço desses dois, se firmar como terceira via e a gente tem um cenário diferente. Não dá para saber. Pedro, obrigada pela participação. Até a próxima. Valeu, obrigado. Bom, agora que o Pedro Dias Leite já deu pra gente aí um panorama das forças políticas que estão começando a se colocar para 2022, a gente convidou também o colunista Anselmo Góes para participar aqui dessa discussão. Anselmo, a gente está aí há 3 anos de uma outra eleição presidencial, já falando de eleição. Como é que fica para esses governos que acabaram de começar, mas já estão de olho lá na frente? Todo político, ele se elege no domingo e na segunda ele já está pensando em outro cargo. Eu não vejo isso assim de forma perturbadora, porque eu acho que todos eles fazem um pouco isso, né? E é isso que está fazendo o Luciano Huck, viajando aí, dando palestra, deu a semana passada no Espírito Santo e tal. Isso que está fazendo o João Dória, se posicionando, como diria assim, uma direita civilizada, né? Entre aspas. Isso está fazendo um pouquinho mais tímido o governador do Rio, o Wilson Witzel. Ele não pode fazer de maneira mais arrojada, porque ele tem desafios muito grandes de convencer o governo federal a renegociar o acordo de recuperação fiscal. E é isso que está fazendo o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, ele faz isso de maneira, a sua maneira e a sua forma, de maneira estridente. Ele continua no palanque. Para ele, a eleição não só não acabou, como a próxima eleição vai ser na semana que vem. Ele cuida mais dessa coisa das suas ambições legítimas, diga-se de passagem, do que propriamente da gestão, do dia a dia da máquina, entendeu? Isso é o jeito Bolsonaro de ser. Então, isso termina criando inimigos antes do tempo, adversários antes da hora, entendeu? A gente conversou com o presidente do PDT, o Carlos Lupe, que também motivado pelo que o Bolsonaro já começou a falar e fazer,
lança também Ciro Gomes, dizendo que é o nome definitivo do PDT para 2022, quando a gente sabe que tem muita água para rolar. E ele fala, nessa conversa conosco, que o Bolsonaro, na verdade, faz isso porque o governo dele está fraco em ações para a sociedade, ações de políticas públicas. Eu tenho absoluta certeza que essa antecipação do processo eleitoral feito pelo atual presidente, o senhor Bolsonaro, é para tentar desviar a atenção da população para o desgoverno, o despreparo, a incompetência. Cada dia que passa convence mais a sociedade brasileira. Até que ponto esse discurso faz sentido ou não? Para mim não faz sentido, entendeu? Não faz assim no sentido, porque o Bolsonaro de hoje é o Bolsonaro de sempre. Eu acho que ele não mudou, entendeu? E aí temos um problema, ele não mudou, entendeu? Para que lado caminha a esquerda diante desse cenário? O que a gente sente hoje é que tem três forças que se movem muito abertamente. Forças tradicionais de esquerda, que é o caso do PT, essa nova direita encabeçada pelo Bolsonaro, mas tem aí um meio de campo, tem aí entre os dois lados, né? Tem aí um meio de campo que está ainda muito aberto, e é nesse meio de campo, é no meio dessas duas extremidades que se posiciona pessoas do espectro político antigo, que é o caso do Ciro Gomes, por exemplo, e os novos atores que estão chegando, né? Eu acho que nessa eleição agora do ano que vem, que é uma eleição municipal, nós já vamos sentir um pouquinho como o vento, para que lado o vento vai, né? Mas de novo com outsiders, como aconteceu em 2018, você acha? O próprio Trump, uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, na campanha dele, mesmo se referindo a pessoas do partido dele, ele dizia assim, esse pessoal de Washington, como se fosse assim, esse pessoal que não presta, entendeu? De Washington, dos políticos. How low have we gone? Então, esse discurso antissistema, ele sobrevive muito fortemente, eu acho, por muito tempo, né? A ideia de que o modelo, né, que foi montado das democracias, do jeito que elas estão hoje, elas estão de alguma maneira sob suspeitas. Eu acho que isso não vai acabar, não. A eleição, nesse caso dos Estados Unidos, no ano que vem é muito importante. É fundamental. Eu acho que já está acontecendo algumas coisas aí, essas mudanças na Argentina, na Itália, e a eleição dos Estados Unidos é fundamental, né? Os Estados Unidos, quando eles ficam gripados, o mundo inteiro está com pneumonia, pode ter certeza disso. Eles são ainda atores importantes porque eles têm um papel chamado dólar, que é muito forte. Anselmo, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima, um beijão. Valeu, brigadão. E hoje, segunda-feira, é dia de Na Cozinha do Globo, em que a gente conta os bastidores das reportagens do jornal. No domingo, publicamos uma entrevista com a atriz Sônia Braga, que estrela o filme Bacurau, estreia da semana passada nos cinemas. Conversamos agora com a repórter Maria Fortuna, que conversou com a Sônia Braga. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem. O segundo filme do Kleber Mendonça que ela fez Aquários, agora Bacurau, e são dois filmes com uma temática muito vinculada a questões sociais e a temática política, né? A Sônia é uma atriz consagrada, super premiada, que estava sem fazer cinema brasileiro há 20 anos, aí encontrou no cinema do Kleber novos personagens, um novo rumo para a carreira dela. Encontrei um novo cinema, encontrei essa personagem que me deu, que era a Clara, que foi muito estranho para mim ler uma pessoa que era eu. Aí quando eu li essa personagem, eu li o roteiro todo, porque eu queria muito trabalhar com Clara novamente. São personagens que dialogam com o Brasil histórico e atual, e que são personagens que trouxeram a ela uma vontade de falar do Brasil, falar das situações sociais do Brasil. E a Sônia Braga está com 69, quase chegando aos 70 anos. Como é que ela está vendo isso nessa nova fase da vida?
Ela diz que quando ela fez 69, que foi em junho, agora ela falou assim, gente, mas não é 59? Como assim? Tô com 69? Enfim, ela disse também que arrumou uma maneira de entender isso na vida, porque quando ela pensou, gente, vou fazer 70 anos, começou a dar uma ansiedade muito grande nela. Falou, quero conhecer muitos países ainda, quero conhecer muitos lugares, fazer muitas coisas. Então ela falou assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou acreditar em reencarnação. Porque aí ela falou, vou escolher 5 países para ir, viajar e tal, e o resto que eu não conseguir, eu vou depois que eu morrer. Então foi assim que ela resolveu um pouco na cabeça dela, mas ela também tem a coisa de o cabelo preto mais famoso do cinema brasileiro, né? Agora tá totalmente branco. Ela se livrou das tintas e nesse processo de fazer o filme, o Bacurau, ela tá ainda com o cabelo meio rosa, assim, que é o processo de descolorir. E resolveu assumir os cabelos totalmente brancos depois dessa experiência e diz que não volta mais atrás. Agora, essa temática social, ela conta um pouco da vida dela, né? Atravessou a vida dela ainda muito pequena. Ela conta que o pai morreu quando ela era criança, tinha 8 anos. E aí a vida dela mudou. Sempre estudou em escola particular, colégio de freira, foi pro colégio público, teve que começar a trabalhar. E isso mudou a forma como ela encara a vida muito cedo, né? Aos 8 anos o pai dela morre. Então ela se vê morando na periferia de São Paulo, numa casa muito humilde, com a mãe com 7 filhos, que era uma dona de casa, que passa a ter que se virar para alimentar 7 crianças. No meu primeiro boletim, virou tudo vermelho, meu boletim era tudo nota 100. Aí fui mostrar para minha mãe pegou meu boletim e me devolveu, disse, minha filha, esse boletim é seu, você que vai tomar conta dele. Infelizmente, a mamãe não tem esse tempo para isso. Então, tinha 7 filhos para alimentar. Então ela volta para o colégio de freiras depois, convidada pelas freiras para poder estudar lá de graça, ela e os irmãos. Então, e a primeira coisa que ela faz, numa aula de religião, ela olha para a professora e fala, irmã, posso fazer uma pergunta? Por que não há nenhuma criança negra na escola? Então ela diz que a partir dali, uma janela do mundo real se abriu para ela, sabe? Quando você conversou com ela, já não tinha tido ainda a decisão sobre que filme ia representar o Brasil nessa tentativa pro Oscar, né? Não. Ela estava animada, mas ela também estava assim, olha, eu respeito a decisão da academia, desde que ela seja artística, porque outra vez com Aquários, houve, no entendimento dela, uma decisão política. Para contextualizar, quem vai tentar uma vaga no Oscar é A Vida Invisível, do Karim Ainuz. Bacurau estava ali também na disputa, mas acabou ficando para trás. Maria, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada a vocês. Tchau. Valeu, tchau. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a redação do jornal, as mesmas pessoas que trazem para você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em ioglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou por conta do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!